Hello everybody, mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou fazer uma aqui fala sobre os meus dates aqui nos Estados Unidos. Vou colocar ela aqui do lado. Gente, tô muito nervosa porque eu acho que vai ficar horrível, mas é só pelo entretenimento de colocar esse aqui, gente, então vai ficar um mico. Você queria ir no date com ele? Eu tava de sem fazer nada, falei, vou, me dá uma hora que eu vou. Eu procurando o carro dele. E aí eu mandei uma mensagem pra minha amiga, né, com a minha localização. E aí quando foi... Eu já tava crente que talvez eu não iria no segundo date com ele. Letícia, mas por que você fala isso? E ele muito precisando mais de um psicólogo do que uma namorada. Do jeitinho que o Caps gosta. Mas eu prefiro falar de amor. Só amor. Continuou conversando comigo, a gente conversando um pouco mais. A gente tinha marcado de ir no cinema, só que ele ficou enrolado. Porque eu falo, mas ao mesmo tempo eu não faço. Falei, eu vou dar uma segunda oportunidade, porque vai que eu estou sendo chato, porque eu me auto-saboto, né? Uma qualidade minha. E aí, a gente foi no segundo date. Não rolou cinema, mas rolou nesse dia específico, mas rolou depois. Ele falou, vamos no cinema, tem um vídeo, o filme tal passando, ou você sugere outro. E aí eu falei que não tinha nenhum outro pra sugerir, que o que ele escolheu estava bom. Ele me mandou o trailer, eu vi o trailer e falei, acho que esse tá bom. Gente, não sei se gostei não, viu? E aí a gente foi no cinema e aí ele falou que tinha escolhido um restaurante, né, em Forte Lee, que ele morava em Forte Lee. Como eu falei, é a cidade dos asiáticos. A gente foi, né, no restaurante, que era de esteira japonês, comida japonesa. Só que eu tava bem shy, porque meu segundo date com o cara. E eu falei, poxa vida, será que vai ser legal e tudo mais? E aí a gente saiu pro segundo. Eu comi bem pouco, eu comi 4 pratos de sushi. E aí depois eu vi que cada prato era $3. E eu fiquei muito brava, porque eu não dei um prejuízo. Foi Gente, eu passei o pó, mas esqueci de passar o iluminador. Gente, por favor, se você é maquiadora, não me esculacha. Não me esculacha, é sério. Eu me esforço muito pra fazer maquiagem. Eu não sei fazer direito. E aí, eu comi só 4 pratos de sushi. Eu fiquei chateada, porque depois eu fiquei sabendo que cada prato de sushi lá era $3, né? E aí eu não dei nenhuma multinha pra ele. Porque foi o quê? $14, mais ou menos. E aí a gente foi pro cinema e assistiu um filme super idiota. Acho que foi um dos piores filmes que eu já vi na vida. E aí quando a gente foi no cinema, apesar de eu não querer nada, eu queria alguma coisa assim, né? Joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Porque eu não sou idiota. Não vou sair da minha casa, gastar minha maquiagem pra não receber nada. E esse rapaz não segurou nem na minha mão. E eu fiquei super chateada. Eu fiquei, como assim? E aí, a cadeira do cinema daqui, ela é reclinável, né? E eu falei, poxa... Eu levantei, até teve uma hora que eu levantei a cadeira um pouquinho e falei, agora vem. Quem disse que veio? Veio nada. E eu assim, olhava pra ele, olhava pra mim, ficava, cadê? Não vai vir? E não veio. Esperei e não veio. E aí eu falei, tá bom, né? Ele que sabe. Ele que tá perdendo. E nisso foi um dia antes do aniversário dele. Detalhe. Tudo bem, eu entendo as pessoas que vão mais devagar, mas assim, eu sou brasileira, né? Claro que eu sei que tem gente que gosta de ir mais devagar, mas eu não sou essa pessoa. Eu nem sabia que não era, né? Mas eu não sou. Só pra tirar um pouco do iluminado, que tá muito iluminado. E aí... não rolou nada. Nem na minha mão ele segurou. Crying. E foi isso, a história de amor. Aí depois do cinema ele me levou, falou que se eu queria ver... eu não sei se ali ele queria criar um clima, mas já não tinha clima nenhum. Porque ele não... nem na minha mão segurou e eu já tava assim, poxa... minha mão é tão macia, eu passo creme todos os dias pra ninguém segurar. Mas enfim, aí eu fiquei esperando, né? Falei, ele me levou
lá no mesmo parque que a gente foi no primeiro date, pra ver como tava a noite, né? Porque fica bem iluminada a noite, era verão. Então, falei, vamos, né? Estamos aqui, era do lado do cinema, e a gente foi. E aí tinha uma galera pescando, a gente ficou lá vendo, e depois eu vim pra casa, né? E aí foi isso, galera. A única coisa que ele fez foi, tipo assim, um tapinha bem aqui no meu ombro. E quando tava perto de chegar em casa, né, quando chegou na minha casa, que eu falei pra ele me deixar na rua de casa, dessa vez, porque esse cara parecia muito gente boa, muito mesmo. E aí eu falei pra ele me deixar na rua de casa, que eu ia pra casa a pé, né? Aí ele me deixou na rua de casa. E aí nisso, eu dei um abraço nele. Porque era a única coisa que me restou. Tipo, ai, tchau, tchau. Aí veio um abracinho assim, tchau. Foi isso. E aí depois disso ele me chamou de novo para um próximo date, que foi até numa segunda-feira, tipo, ai, vamos, o pai do meu amigo abriu um restaurante de comida portuguesa. Você quer ir pra experimentar comigo? Vai ser minha primeira vez lá, eu acho que vai ser legal. E aí eu falei, ai, eu acho que eu tenho um encontro das au pairs e tudo mais. Me desculpa, eu não vou poder ir. Porque eu já tava crente que não ia rolar nada, né? E aí ele falou, ah, se você não tiver o encontro, você me avisa que eu vou aí te buscar e tudo mais. E eu fiz, tá bom. E um outro ponto pra mim que me pegou muito era que ele fumava. E assim, eu não gosto muito de fumante, né? Claro que se você fuma aí, né, é sua responsabilidade. Mas o que eu penso, eu não fumo. E nem penso em fumar, né? E aí namorar uma pessoa pra mim que fuma não seria uma coisa legal, sabe? Eu acho que eu iria me incomodar. E eu iria me incomodar. E como eu iria me incomodar, as coisas não iriam fluir. Porque eu não fumo e eu iria ficar incomodada com a pessoa fumando do meu lado. Eu não gosto nem do cheiro do cigarro. Então pra mim não ia pegar, não ia dar certo. E foi isso, um dos pontos. E o outro ponto foi a família, né? Que ele me contou um monte de coisa nesses 2 dates sobre a família, que parecia ser bem controladora e meio preconceituosa. Tanto que teve até um momento que eu falei pra ele, ai, por que você teve a oportunidade de fazer faculdade longe? Porque ele me contou que tinha uma irmã mais velha que era lésbica e os pais meio que não apoiavam muito. E ela morava, tipo, do outro lado do país. Morava em Washington State, né? Que é do outro lado dos Estados Unidos. E aí eu falei, ah, por que você sabe que a sua família é assim, controladora e tudo mais, gosta de saber tudo sobre a sua vida, controlar seus passos, e você teve a oportunidade de fazer faculdade em um lugar longe, e você resolveu fazer, tipo, a 30 minutos dos seus pais. Respondeu com algo tipo, ai, mas foi porque se eu fizesse faculdade aqui no mesmo estado que eu fiz todos os meus anos de escola, tinha desconto e bibibi, bababá, e eu não caí muito. E foi isso, algumas coisas me incomodaram, e aí eu decidi não ir mais no segundo date, no terceiro date com ele. E aí ele tava me seguindo no Instagram e simplesmente me deixou de seguir. E aí eu percebi que eu estava seguindo ele e eu fui deixar de seguir ele. Então hoje em dia a gente não se fala, não tem contato nenhum. Final da história. Tem o dedo podre? Talvez. Gente, ó, a próxima história, né? Esse cara que eu saí, que eu tava contando agora, foi em agosto. Tô fazendo toda a linha do tempo pra vocês, valorizem essa blogueira aqui. E aí esse outro que eu vou contar agora já foi em outubro. Agosto, setembro, só teve um gap de setembro. E aí em outubro eu já voltei pro aplicativo pra ativa. Aí eu vou passar esse rima aqui, ó, da Lia, que eu sempre fico recomendando aqui nesses vídeos que eu faço. E aí eu fui eu conheci esse cara pelo OkCupid. Eu voltei a usar porque eu tinha parado o OkCupid nessa época. Depois do boy tailandês, eu conversei com outros, mas não cheguei a sair. E aí esse é do OkCupid, né? Que eu ficava mudando, sabe? Saía do Hinge, ia pro OkCupid. Voltava pro Hinge, voltava pro OkCupid. E aí esse cara, conheci ele lá no OkCupid. E ele morava em Nova York, né? Ele mora em Nova York. No Queens, eu acredito.
Eu tenho muito boa memória. Gente, eu lembro até onde o cara mora. E aí ele falou pra mim, a gente começou a conversar. E começou a conversar, entre aspas, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Você tá de folga dia tal? Tô. Você quer ir no date comigo? Ah, eu vou. Tá. E eu jurava que ele morava perto. Que ele morava, tipo... Não, eu jurava que o lugar onde ele marcou pra gente sair era perto. Só que não era perto, gente, não era perto. Era bem longe, né? Bem afastado do... Não bem afastado, mas era um tempinho de metrô da onde eu desço, né? Do ônibus. E aí ele chamou, falou assim: você queria ser com ele dia tal, pra tal lugar. E eles já são assim, gente, eles já mandam o lugar e o horário e tudo mais. Alguns, né? Outros não, que esperam pra você ajudá-los a escolher, mas outros nem tanto. E eu falei que ia. Falei, ah, não, vou. Eu vou sim. Só que eu falei que iria antes de saber direito qual era o endereço do lugar. Porque eu sou assim, eu sou avoada das ideias. E aí, eu mandei uma mensagem, eu tava conversando com a minha amiga, e aí ela falou, e onde vocês vão se encontrar? E aí eu falei o lugar, mostrei a foto. Aí ela falou, mas você sabe que esse lugar é meio afastado de onde a gente desce do ônibus, né? Aí eu fiz assim, Aí ela falou, não é perto. Eu vou olhar nesse espelhinho pequeno pra fazer o contorno. E o lápis que eu faço contorno é da Macy's, tá? Eu não sei se ainda tem esse lápis lá na Macy's. E aí eu falei pra ela, eu não sabia, eu achei que era perto. Eu jurava que era perto. Eu acho que eu procurei o lugar errado e tudo mais. E aí chegou o dia do date, eu não queria ir, eu tava bem... Borocochô, sabe quando você marca uma coisa e você quer desmarcar? Só que aí ele já tava falando, que não sei o que, tudo certo pra hoje, e eu assim, tá, né? Passa esse batom, eu trouxe do Brasil. Não sei que marca ele é. E eu vou passar ele, por cima dele eu vou passar um gloss, né, de brilho. E aí ele mandou uma mensagem pra mim, falando que tava tudo certo pra hoje. Fiz assim, tá, né, fazer o quê? Deixei marcado mesmo. E aí... Eu me arrumei, mesmo não querendo ir. Eu me arrumei mesmo não querendo ir e fui. Nisso que eu fui, o lugar onde ele marcou, como eu falei, não era perto de onde eu desci em Nova York, era longe. E tava tendo protesto na cidade. Gente, era tudo um sinal pra mim não ir, mas eu não catei o sinal do universo. Tava tendo protesto na cidade por conta da guerra, né? De Israel e... Tava tendo protesto por conta da guerra. E aí eu cheguei muito atrasada, tipo, coisa do menino me ligar, falando ainda, você ainda vem? E aí eu falei, eu tô chegando, eu tô no caminho. Achei que ficou um pouco borrado meu batom. E aí eu falei, não, eu tô no caminho, eu vou. Não se preocupe, eu tô chegando. Eu achei que esse olho ficou mais alongado que esse, mas eu tenho o olho caído, daí às vezes dá essa impressão. E aí eu falei, não, tô chegando, eu vou, tudo mais, me espera mais um pouquinho. Coitado, fiquei com muito dó desse menino nesse dia. E aí eu cheguei lá, né, no bar que ele escolheu. Um bar muito bonitinho, por sinal. Era lá em Hell's Kitchen, em Nova York. E a gente conversou. Esse menino, ele era daqui, né? Ele nasceu aqui.
Mas ele passou um tempo morando em Singapura. Então, assim, gente, mais um asiático. Gente, consegui limpar meu dente, voltei. Então, assim, mais um asiático, né? E aí, ele nasceu aqui, mas ele morou muito tempo em Singapura. E aí, ele voltou agora, né? Pra cá, pros Estados Unidos, morou quase a vida toda em Singapura. E aí, voltou pros Estados Unidos pra estudar e pra fazer algumas coisas. Ele era da minha idade. E aí, a gente começou a conversar. Cheguei lá, ele não tava, porque eu achei que ele tinha ido embora, né? Quando eu cheguei. Tão atrasada que eu tava. Falei, não, foi embora. Porque eu falei, onde você tá? Não sei o quê. Aí ele falou assim, eu vim aqui sair pra fazer uma ligação, mas eu já tô voltando pra ir. E aí eu fiquei, tá. Aí nisso, eu fiquei lá esperando, e nada dele aparecer. Tipo, fiquei esperando uns 10 minutos, nada comparado ao que ele ficou me esperando. E aí nisso ele apareceu, falando, tudo bem, não sei o quê. Ele não era feio, mas ele também não era bonito, sabe? Ele era bem ajeitadinho. Tinha uma cara fofa. E aí a gente começou a conversar, ele falou se eu queria uma bebida, eu falei que não, aí ele pediu um drink pra ele. E aí eu fiquei lá conversando, pedi uma água só pra mim. Fiquei lá conversando com ele. E a gente ficou conversando. E tá bom, conversamos. Ele percebeu que eu tava meio nervosa. Acho que eu tava sem prática nessa época. E aí ele falou, você tá bem nervosa, tá tudo bem? Eu falei, não, só foi o estresse mesmo de tudo que aconteceu hoje e tudo mais, mas tô de boa. E aí a gente começou a conversar. Voltamos a conversar. E ele falou assim, como é que foi? E se você quer ir pra outro lugar, a gente pode ir pra outro lugar, eu tenho coisa pra fazer. E aí eu falei, pode ser. E aí ele falou assim, eu posso te deixar depois no lugar de ônibus pra você voltar pra Nova Jersey. Aí eu falei, tá bom. Aí ele me deixou no lugar de ônibus pra voltar pra minha casa, né? Depois que a gente conversou. E nisso, quando a gente tava conversando, ele falou assim, eu tô procurando algo mais casual. Não quero um relacionamento agora, porque eu vou voltar pra Singapura por um tempo. E depois eu vou voltar pra cá, então por agora eu não quero nada sério. Aí ele falou, tá bom pra você? E como eu também não sabia o que eu queria, eu falei, tá bom. Então vamos só aproveitar o hoje. E a gente saiu de lá do lugar que a gente tava. Pegamos o metrô, aí ele segurou na minha mão no metrô, foi bem coisinha de filme, sabe? Eu tô bem. E aí a gente foi pro... Eu não lembro agora pra onde a gente foi. Eu sei que a gente foi depois Acho que a gente não foi pra lugar nenhum específico. Ele tava me deixando na estação de ônibus. E aí ele falou assim, quer saber? Eu vou com você. E eu fiz assim, pra onde? E aí ele falou, pra sua cidade. E eu fiz, pra quê? Eu não tava entendendo, sabe? O que ele queria muito. E aí a gente falou, não, pra te acompanhar mesmo, que não sei o que. Tem alguma coisa lá pra fazer? E aí eu falei que tinha. Porque eu achei que tinha. Se não me engano, a gente saiu numa segunda-feira. E eu realmente achei que tinha. Eu falei, não, tem. Só que quando a gente chegou aqui, não tinha. E aí ele falou assim, porque era uma segunda-feira e as coisas já tinham fechado cedo. E eu não sabia que tinha diferença de horário, né? Sabia, mas não sabia, sabe? Sabia, mas não sabia. E aí a gente chegou na cafeteria, né? Que virou a minha favorita. Que eu fui com outra. E tava fechada. E aí ele falou, e agora? Tá fechada. Aí eu falei, o que a gente pode fazer é ficar aqui um pouco, né? Ao redor. E depois você voltar, porque vai ficar tarde. E eu ia trabalhar no dia seguinte, detalhe. Eu não tenho horário pra voltar pra casa, mas, poxa. E aí ele falou, não, tudo bem, tudo certo. E aí eu fiquei lá com ele ao redor e depois a gente foi pro ponto de ônibus. E aí, gente, o menino beijava muito estranho, sabe? Tanto que teve uma hora que eu falei assim, como que beija em Singapura? Aí ele falou, do jeito que a gente tá beijando agora. E fiz assim, estranho. Eu fiquei pensando comigo, que estranho. E detalhe, né? Que lá no negócio que a gente saiu, ele não me pagou nem um suco. Tudo bem que eu não pedi, mas assim, nem se ofereceu. Então eu já tava assim, perdi meu tempo.
pra ganhar um beijo estranho. E a gente se beijou um tempo, depois ele foi embora. Aí ele não me mandou mensagem no dia seguinte nem nada. Eu entendi que ele tinha falado que queria algo casual, mas assim, poxa, eu que perguntei pra ele se ele tinha... Eu perguntei pra ele se ele tinha chegado bem. Não, eu não perguntei nada, porque ele não me falou nada e eu também não falei nada. E aí ele não me mandou nenhuma mensagem, eu também não mandei nenhuma mensagem e a gente seguiu a vida. E aí quando foi no começo do ano, que eu falei que eu instalei o Facebook Date, ele apareceu falando, ai, que bom te ver por aqui, espero que a gente possa conversar de novo e sair de novo. Aí eu vi e fingi que não vi, passei pro não. Primeiro que ele beijava estranho, e segundo que não me mandou nenhuma mensagem, então, pra quê, sabe? E deixa eu ver se tem algum detalhe importante pra contar sobre esse. Não muito, ele gostava de K-pop, o que a gente conversou foi mais sobre K-pop, sobre grupos de K-pop, coisas assim. E depois a gente deixou de se falar. E foi isso. Gente, eu vou ter que fazer uma parte 2, porque eu ainda tenho mais algumas experiências que eu quero compartilhar de date com vocês. Mas se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam, deixe seu like e ative o sininho de notificação. Bye, bye. E a minha maquiagem ficou assim, ó. Tô segurando a ring light pra vocês verem com clareza.